Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? A prof espera assim que vocês estejam muito joinha sempre aí na casa de vocês, tá bom? Fiquem bem, aproveitem, estudem bastante, né? Mais do que a gente vem estudando o tempo todo, tá bom? E bem-vindos à nossa aula de geografia, então, de hoje, quarta-feira. Na aula passada, vocês tinham lá as diversas regiões do Brasil. Então, a prof mostrou para vocês o mapa, né? E perguntou se vocês conseguiam ver a divisão aqui de cima, né? Desse mapa dava para ver as divisões de dentro do Brasil aí, né? Essa divisão que a gente vai falar, que a gente vem comentando, que são as regiões aí. Se a gente conseguia ver, né? Provavelmente a resposta tenha sido não, a gente não consegue ver, né? Até porque essas divisões são feitas com linhas imaginárias, feitas pelo homem. E a natureza não vê essas divisões aí, que a prof comentou na aula passada. Então, olha só. Tinha uma pergunta para vocês poderem responder. Na natureza, não há limites nem fronteiras traçadas no solo. Por que será que os seres humanos propõem divisões de territórios e criação de regiões? Então, era uma resposta de acordo com aquilo que vocês conheciam. Por que as pessoas será que propõem divisões? Tá? Por exemplo, aqui na minha casa eu tenho um terreno, tem a minha casa em cima, que é meu, eu comprei, tá? A gente dividiu ele com uma cerca. Então tem um vizinho do lado de baixo e um vizinho do lado de cima. Eles sabem que essa parte que está marcada aqui dentro é minha, tá? As regiões são mais ou menos assim. É um acordo entre estados, entre regiões, aí determinando o que pertence a qual, né? Então, era uma resposta mais ou menos parecida com isso que a prof quis falar para vocês, tá bom? Então, no caso dos municípios, das regiões aí, ninguém compra nada, tá? Não é comprado, é um acordo feito entre os políticos, entre os governantes, né? Para demarcar as terras, então. Agora, na nossa casa, a demarcação já é feita, né? Porque a gente compra aquele pedaço de terra para poder construir. Mas não deixa de... é nosso, né? Tá demarcado, tá ali limitado que esse pedaço aqui de terra é meu. E daí vocês tinham perguntinhas para responder, que a prof disse que era de acordo com a localização dentro da sala de aula, né? Então eram respostas pessoais de vocês aí. Eram só a pergunta número 1 que vocês tinham para responder, da localização dos colegas aí. Espero que vocês tenham feito lá na casa de vocês, né? De acordo com aquilo que a gente via, que a gente sentava lá na sala de aula, tá bom? Então, para a aula de hoje, regiões brasileiras, tá? Está na página 95. Na página 95, vocês vão encontrar diversos jeitos de a palavra região, diversas formas. Sabe que dentro da língua portuguesa, a gente usa várias expressões para dizer coisas diferentes. Vocês lembram que lá em português a gente trabalhou com a palavra coração, né? Que dizia que tinha vários sentidos. Você tem um coração de pedra. Seu coração bate como diamante. Enfim, usava a palavra coração para dizer, falar várias expressões. A palavra região também, tá? Então vocês vão ver na página 95, tem alguns textinhos aqui, ó, tá? Que ele vai falar dessas regiões, tá? Vai falar de maneiras diferentes sobre essas regiões aí. Então, ó, leia os textos seguintes e observe a palavra região em cada um deles e procure identificar seu significado nos diferentes contextos, tá? Então, são contextos diferentes e significados diferentes para a mesma palavra. Então, leiam os textinhos que estão na página 95, falando sobre isso, sobre essa palavra região, tá? Daí, logo depois vocês vão encontrar na página 96, também tem mais um pouquinho sobre regiões, daí a geografia em regiões, o conceito usado para identificar áreas, tá? Como características semelhantes. É possível diferenciar regiões utilizando como critério apenas aspectos naturais do espaço, como região montanhosa, região de clima tropical. Então, olha só os conceitos. Região não é só um pedaço de terra, pode ser uma região montanhosa, uma região de clima quente, uma região de clima tropical, enfim, os vários conceitos que vocês vão encontrar também nessa partezinha do texto que vocês vão encontrar aqui, tá? Na página 96 daí.
Nessa mesma página, tem uma pergunta lá para ser respondida, tá? Vocês vão analisar a imagem que está do lado, observar essa imagem que está ali do lado e responder a pergunta que está logo abaixo. As linhas que separam uma região da outra e um estado do outro são chamadas de limites. Localize no mapa da página seguinte o estado que você vive e cite o nome dos estados que fazem limites com ele, tá? Então, o mapa tá aqui, vocês vão olhar aqui, e quais são as regiões, né? Os estados que fazem limite com o nosso. Qual é o nosso estado? Coloca ali. E quais são os estados que fazem limite com ele, certo? Então, responde aqui nesta página 96. Na 97, vocês vão encontrar mais duas perguntinhas. E o mapa que vocês vão analisar também. Observe o mapa do Brasil, dividido em estado e regiões, e responda as questões. Letra A. Nesse mapa, o Brasil está dividido em 5 grandes regiões. Escreva o nome delas. Então, olha lá, tem a legenda, escreve o nome deles aí. Letra B. Imagine a rosa dos ventos colocada sobre o ponto D, que representa Brasília, no mapa. Qual a relação entre o nome das 5 regiões brasileiras, indicada no mapa, e a direção da rosa dos ventos? Então, ó, qual a relação entre o nome das 5 regiões brasileiras, indicadas no mapa, e a direção da rosa dos ventos? Coloca ela como se ela estivesse em cima de Brasília aí e observa lá o que acontece. Por que aquela região se chama norte, por que aquela outra nordeste, enfim, tá? Quem não tem uma rosa do vento, vai lá na internet, tira uma, dá uma recortada aí quem consegue e tenta colocar em cima para ver, analisar. Até pode pôr o livro na frente do computador e colocar a rosa dos ventos do ladinho aí para vocês analisar para onde que ela está indicando e por que esses nomes foram dados então para essas regiões aí, tá? Então, a letra B aí. Então, para hoje são essas atividades, tá? É ler esses textos que falam sobre a palavra região, as definições, né, dessa palavra, que ela pode ter vários sentidos, tá? E respondam as 3 perguntas aí. Então, vocês vão começar na página 95 e vão terminar na 97, tá bom? Um beijo para todos vocês. Qualquer dúvida é só chamar. Até!